Cantou! Tava falando com o irmão do som. Falei, o que eu faço com a mão do microfone agora que me botaram esse negócio aqui? Eu vou ter que usar as duas mãos hoje. Eu não sei muito fazer isso não. Queridas, é muito bom estar com os irmãos. Sexta-feira estivemos juntos aqui na tribo. Quem estava aí na tribo? Meu Deus, foi algo extraordinário. E eu quero louvar a Deus porque o Senhor reservou coisas grandes e firmes para nós nesse ano. O ano ao qual a igreja vai se mover no poder do Espírito Santo. Quem está com uma expectativa grande no que Deus vai fazer aí? Eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração porque eu tenho uma história com o Espírito Santo, né? Quem me conhece mais de perto. Eu me converti lá em 2007, 2008, lá do mundão, cabelo louro, cantor de funk, da rua mesmo. E não conhecia nada, né, sobre Deus, sobre Espírito Santo, sobre a Bíblia. E aprendi aqui na igreja, fui consolidado, fui discipulado. E abri minha célula assim muito rápido, então eu tinha, tá aqui meu pastor, meu primeiro líder, pastor Carlos, me consolidava às 7 horas da manhã. Eu tinha que ir lá chamar ele, que ele vinha do plantão, né? Mas valeu a pena. Eu falei, como é que ora, pastor? Ele, é assim, meu filho, é igual matemática, você vai fazendo e vai aprendendo. E aí, eu me dediquei a Deus, porque eu entendi que, da onde eu vim, eu não podia ser mais ou menos com Deus. Eu não podia ir devagar, eu tinha que me lançar. E deu certo. Só que as coisas que eu vivia, as coisas que eu fazia em Deus, as coisas que eu vinha exercendo, eu não via um resultado assim que eu gostaria, sabe? Parecia que o meu trabalho, o meu esforço, ele não era suficiente. E aí chegou um momento de uma crise na minha vida. Um momento que eu passei, talvez um dos mais difíceis da minha vida. Mas louvado seja Deus, porque esse momento ele me empurrou para a oração. Eu me lembro que eu não morava aqui, morava em outro lugar, mas eu trabalhava aqui no bairro e eu vinha, antes do trabalho eu ia para a igreja, orava. Na hora do almoço eu saía e vinha orar. Depois do trabalho eu passava aqui e vinha orar. Eu me lembro uma vez que eu fui orar e eu não aguentava mais falar, eu só chorava. Sabe? Já aconteceu com você isso? Você vai orar e não sai palavras. Estava igual Ana lá. Acho que vou deixar para o final. Você já acertou. Deus é bom demais. Você não, você continua aí que tá bom demais. Gente, me trancaram na igreja. Eu tive que pular um muro para ir embora. Quem lembra, tinha um cachorro desse tamanho chamado Spike, né, Celso? Celso lembra dele, está até hoje marcado pelo cachorro. Como é que eu ia sair? Me trancaram na igreja, porque eu fiquei na salinha do som escondido, chorando. Mas irmãos, Deus é maravilhoso, porque essa crise me fez ter um encontro com Deus de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que eu era como aquele cara que Jesus orou. E ele falou, você está vendo? Ele, não, eu estou vendo homens como árvores. Eu me vi assim, olha, eu aceitei Jesus, eu fazia célula, eu pregava, mas parece que eu via as coisas ainda não da maneira correta. Está aqui, Tiago foi um dos meus primeiros discípulos, eu falo para ele que ele é um milagre, porque eu era um líder muito duro, muito severo, né? Shirley está rindo que sabe como é que era. Shirley nem gostava de mim, minha cunhada, hoje é minha cunhada, né? Me ama. E aí você vê, eu precisei passar por esse segundo momento para enxergar as coisas da maneira de Deus. E tudo isso é culpa do Espírito Santo. Eu lembro que eu estava numa hora nona de joelho dobrado. E o Senhor me deu uma visão de um soldado. E o soldado, ele prestava continência. E eu vi uma faixa escrita assim, aliste-se já, tempo de busca ao Espírito Santo. E aí eu comecei a entreguei a minha terça-feira a Deus. Todas as terças-feiras eu ia para a igreja. Fiquei 5 anos. Eu deixava de trabalhar naquele dia. Eu dedicava aquele dia exclusivamente ao Senhor. E ali a minha vida foi sendo transformada.
A minha forma de orar foi mudando, a minha forma de lidar com os meus discípulos foi mudando, a forma de eu lidar com a minha liderança, a forma de eu lidar comigo mesmo. Se eu era severo com as pessoas, eu era muito mais comigo. Eu comecei a entender mais ou menos como Deus enxerga algumas coisas, e isso foi um desatar. A partir dali veio a consagração ministerial, veio o trabalho das células, veio multiplicando, nós crescemos, nós fizemos um trabalho muito bacana. Então, quando vem essa palavra, 2024, a igreja se movendo no poder do Espírito Santo, eu fico muito feliz, porque essa tem sido a minha oração há muito tempo. Eu tenho orado e tenho pedido isso ao Senhor. Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ser conduzido por Ti. Eu li na Tua palavra que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aqueles que andam no Espírito não vão cumprir os desejos da carne. E às vezes a gente fica lutando tanto para fazer a coisa certa, lutando tanto para não errar, lutando tanto para não pecar. Mas se a gente entendesse que não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E aí quando você entende, começa a buscar o Espírito Santo, quando você começa a criar uma amizade com o Espírito Santo, você vai vendo que a tua carne, ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo o poder, ela vai perdendo a autoridade sobre a tua vida. E aí eu comecei a viver e a experienciar isso. Comecei a entender que não era eu que fazia a coisa, não era a minha habilidade, não era o meu talento, não era o quanto da Bíblia eu conhecia, mas era o quanto eu abria mão daquilo que eu era, daquilo que eu sabia, para que Ele pudesse ser na minha vida. Então, eu quero dizer para você que chegou o teu momento. Chegou o momento de você se mover em poder. Chegou o momento de você ver o manifestar de Deus na sua vida. Chegou o tempo de você ver a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Será que é com você essa palavra? Amém? Daí, o Senhor trouxe, quando fui convidado para estar aqui hoje, o Senhor trouxe uma frase ao meu coração: não se precipite. Repita comigo: não se precipite. Abre lá a tua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 8. O Senhor ministrou essa frase ao meu coração, e ela vem queimando dentro de mim, eu vim estudando. E essa primeira parte que nós vamos falar lá no Evangelho de João, conta a história de um homem, príncipe entre os judeus, que foi ter um encontro com Jesus à noite, escondido dos seus pares, talvez por medo de ser rejeitado, de ser excluído, porque ele era escriba, fariseu, E a gente sabe que esse povo aí foi um dos motivos pelo qual Jesus foi à cruz. Quem abriu, diga glória a Deus. Quem não abriu, diga escola de líderes. Já está aqui, Bota na versão ACF, por favor. Diz assim o texto: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nessa conversa, Jesus começa a falar com Nicodemos que não adiantava ser uma pessoa admiradora de Jesus. Não bastava apenas gostar de Jesus. Não bastava apenas acreditar que Jesus era enviado de Deus, não. Jesus disse para aquele homem, que era conhecedor das Escrituras, que era conhecedor da lei, aquele homem que era um príncipe entre o povo, ele disse: você precisa nascer de novo. E ele não entendeu muito bem o que era isso, porque aqueles que são da carne não conseguem discernir as coisas do Espírito. E aí Jesus começa a falar com ele, e dali no final dessa conversa, ele diz que aqueles que nasceram do Espírito, eles são como o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai.
Ou seja, aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Nós hoje estamos sendo convidados a um novo tempo, a uma nova gestão, a estarmos sobre nova direção, a direção do Espírito Santo. E nessa direção, nós vamos viver experiências maravilhosas. Agora, há dois tipos de pessoas: aquelas que ouviram a voz do Espírito, aquelas que receberam a direção de Deus, aquelas que, quando foram diante de um desafio, buscaram o Senhor e obtiveram o resultado dessa busca. Mas há aqueles que não ouviram a voz de Deus, há aqueles que se precipitaram, que agiram sem pensar, que agiram sem se interessar com o que Deus pensava. E a gente começa a pensar naqueles que foram bem-sucedidos, naqueles que ouviram a voz de Deus. E aí eu começo a pensar em Noé. Noé foi um homem que não se precipitou. Lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 5, vai dizer que Noé fez tudo conforme Deus falou. Não sei se você lembra, mas Noé era o único homem justo da terra. Ele estava numa época que a humanidade estava perdida. Não havia um sequer além de Noé. E aí Deus, Ele decide que ia exterminar, ia acabar com tudo. Mas por ver justiça em Noé, Ele fala: Noé, olha só, eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Constrói para ti uma arca. E aí Deus começa a dar a ele as especificações, o tipo de madeira, o tipo de medida, os animais, como é que seria, de 2 em 2, os animais puros, de 7, as aves puras 7, as aves impuras 2, e ele vai dando, e Noé começa aquela empreitada. Noé tinha 500 anos, quando Deus falou com ele, mas o dilúvio só chegou quando ele tinha 600. Somos pressionados a nos precipitarmos. Mas Noé não, Noé foi fiel, 100 anos de fidelidade. Imagina Noé construindo aquela arca, aí passou o vizinho. O que está fazendo, Noé? Não, Deus falou comigo. Ih, maluco. Deus falou comigo para construir uma arca, Adriano. Porque Ele vai mandar um dilúvio, vai destruir. Imagina, Noé era piada. Na roda, lá no bar, nas festas, nas farras, nas orgias, o nome de Noé provavelmente era piada. Talvez a pressão vinha da própria família, da esposa, do filho. O que você está fazendo? Já passou 30 anos. Cadê a chuva que você disse? Você está perdendo tempo. Quantas vezes nós não somos pressionados? Cadê aquilo que você disse que ia acontecer? Você já está na igreja um tempão. Você aceitou Jesus e a tua vida não mudou. Você aceitou Jesus e as coisas continuam do mesmo jeito. Era melhor quando a gente estava no bar. Era melhor quando a gente usava droga. Era melhor quando a gente traía. Ou a gente fazia tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Mas quem é fiel suporta a pressão, não se precipita, porque sabe que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Noé não se precipitou, muito pelo contrário, fez tudo conforme aquilo que o Senhor falou. Quem quer fazer conforme o Senhor falou, levanta a sua mão. Continua com a tua mão levantada, porque eu quero declarar sobre a tua vida, que a tua fidelidade vai abrir a porta da arca, não só para você, mas para a tua mulher, para o teu marido, para o teu filho, para a tua nora. Pode aplaudir o Senhor. É a palavra de Deus que está dizendo. Porque quando o Senhor olhou para a humanidade, Ele não viu o filho de Noé,
Ele não viu a nora de Noé. Ele não viu a mulher de Noé. Ele viu Noé. Lembra daqueles que ainda não chegaram da sua família? Seu pai, sua mãe. No dia do juízo, eles vão estar lá junto com você, de vestes brancas, branqueada pelo sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos, dizendo: Santo, 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 aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Estaremos juntos, porque a tua fidelidade abre porta para a salvação daqueles que são da sua casa. Mas ele não foi o único. A Bíblia vai dizer que José também não se precipitou diante da mulher de Potifar. Potifar, o general do Egito, irmãos. Imagine, ou melhor, nem imagine. Deveria ser uma mulher linda. E ela se interessa por José porque José tinha algo diferente nele. Sabe o que José tinha? O Espírito Santo. Ele era alguém que Deus tinha escolhido. E aí aquela mulher viu José, uma beleza, algo diferente, se interessou por ele. E um dia veio a proposta. José estava como escravo. José tinha sido vendido pelos irmãos. José tinha sido jogado numa cisterna. José tinha sido levado ao Egito, num lugar que ele não conhecia, num povo que não era o dele. E aí ele começa a trabalhar na casa de um homem, começa aquela casa a prosperar, começa as coisas a acontecerem. Talvez José comece a ter alguma esperança. E aí vem a proposta. Será que já aconteceu isso com você? Uma proposta chegou. Parece que você vai se dar bem. Parece que isso vai te fortalecer. Porque se José já era fortalecido, se ele pega uma aliança com a mulher de Potifar, né? Mas quem tem uma aliança com Deus, não pode ter aliança com outro. Quem tem uma aliança com Deus já entende que é exclusivo de Deus. José sabia que por melhor que fosse a proposta ainda melhor era esperar no Senhor. A proposta melhor ainda era o sonho que Deus tinha falado lá atrás. Quem é fiel suporta a pressão, não aceita as propostas, ainda que continue escravo do lado de fora, não será escravo do lado de dentro. A condição que nós estamos vivendo hoje, ela é passageira. Mas se nós fizermos aliança com quem não devemos, estaremos presos, talvez pela toda a eternidade. José foi fiel, José não se precipitou. E o resultado, José virou governador do Egito. Virou chefe do chefe dele. Deus vai honrar a promessa que ele fez para você. Deus vai honrar a promessa que ele fez para você. Deus cumpriu o que prometeu. Deus cumpre, ele é fiel. Moisés também não se precipitou diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho, Deus falou assim: Moisés, leva o povo até Piairote. E ele levou o povo, conduziu o povo. E aí quando chegou em Piairote, era o Mar Vermelho na frente, as colinas de um lado, a colina do outro. E agora? E aí de repente eles olham para trás e vê um exército poderoso vindo. E aí eles começam a incomodar Moisés, começam a reclamar com Moisés, começam a falar com Moisés: Moisés, não era melhor ter ficado no Egito? Não era melhor ter morrido no Egito? Você traz a gente para cá, para a gente morrer aqui. Sabe o que Moisés fez?
quietos, fiquem calados, porque hoje vocês vão ver o livramento que o Senhor vai fazer. Querido, às vezes Deus conduz a gente por caminhos que a gente não quer. Queridos, às vezes Deus leva a gente pelo vale da sombra e da morte. Mas quando você entende que o Espírito Santo está segurando a tua mão, você não vai temer mal algum. Eu não sei o que vai acontecer, se o Senhor vai me fazer pular a montanha, se vai me fazer passar por baixo da água, se Ele vai fazer o meu adversário cair por terra, não interessa. Se Ele me levou até lá, Ele tem um propósito e Ele vai cumprir. É impossível Deus deixar você na mão. É impossível. Deus estava conduzindo aquele povo. Ele disse: hoje o Senhor pelejará por vocês. E vocês vão se calar. A Bíblia vai dizer que Samuel também permaneceu firme, não se precipitou. Quando chegou na casa de Jessé, Samuel recebeu uma missão dura: ungir o próximo rei, com um rei vivo ainda. E quando ele chega na casa de Jessé, os filhos de Jessé eram soldados do rei. Então imagine, eu vi ungir um novo rei na casa que tem soldados do rei. Se o rei souber, se o rei ficar sabendo, você vai ver isso na passagem. Samuel fala para o Senhor: como é que eu vou chegar lá? O que eu vou dizer? Não, diga que você vai oferecer um sacrifício. Deus dá uma estratégia para ele, e ele chega lá. E aí ele olha para o primeiro filho de Jessé, bonitão, soldado, forte. Aí o Senhor fala: não é esse. E aí vem um segundo, mesma coisa, lindo, poderoso, cara de rei. Mas o Senhor fala para ele assim: eu não vejo a cara, eu vejo o coração. Eu não vejo aquele que aparenta ser, eu vejo aquele que é. E aí vão passando cada um dos filhos, Samuel não se precipita. E aí quando passa os 7, ele pergunta: não tem mais nenhum? E aí Jessé fala: tem. Davi, o pastor das ovelhas. E aí quando Davi chega, um garotinho, um adolescente. E aí o Senhor fala com ele: é esse, é esse. E aí Samuel não pensa duas vezes e derrama o azeite sobre a vida dele. E prepara, consagra ele, unge ele. Aquele que é fiel não se precipita diante das pressões. Ainda que esteja ameaçado, permanece fiel. Vai dizer a Bíblia que Davi não se precipitou em Ziclag. Ziclag era a fortaleza de Davi naquela época. E diz a palavra que eles foram para uma guerra. Quando voltaram, Amaleque tinha levado prisioneiro toda a família de Davi, os filhos de Davi, as esposas de Davi. Tinha levado em cativeiro as esposas, os filhos de todos os soldados de Davi. Imagine essa cena, a cidade queimada a fogo. E aí de repente eles começam a chorar, um choro toma conta do ambiente. E aí depois do choro eles começam a procurar um culpado e decidem que o culpado é Davi, e decidem apedrejar Davi. Mas Davi não se precipita. Davi respira fundo e decide consultar o Senhor. Já preguei sobre isso aqui. Tem hora que tem que parar de chorar e tem que procurar ouvir a voz de Deus. Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, posso ir atrás deles? E aí o Senhor falou: vai, porque eu vou dar eles na sua mão. E Davi foi e perseguiu. E diz a palavra de Deus que não só a família de todos eles foi resgatada, mas eles recolheram despojos. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquilo que o diabo roubou de você, você vai reaver, mas vai vir multiplicado sobre você. Deus não fica devendo nada a ninguém. Não se desespere. Por que você ainda está nesse choro infinito? Se a palavra diz que o choro dura uma única noite, está na hora da tua manhã se tornar alegria. Para de chorar. Vai consultar o Senhor.
você vai ver a restituição entrando na sua vida. Vai dizer a Bíblia que Josafá também não se precipitou. Diz a Bíblia que vinha uma multidão de Moabe, de Amon, vinha uma multidão das montanhas de Seir contra Josafá e Judá. E quando Josafá ficou sabendo, ele disse: não tem o que fazer, não tem jeito, eu não tenho capacidade para lutar, eu sou pequeno demais diante deles. Esse era o relatório da visão, da vista, dos olhos. Mas, muito obrigado, ele decide que ele não ia ficar com esse relatório. Ele se aplicou em buscar o Senhor. Ele se aplicou em procurar o Senhor. Ele promoveu um jejum de 3 dias em Judá. Diz a palavra que todas as cidades de Judá entraram na casa do Senhor. E eles começaram a orar. Orar o quê? Orar a palavra. Hein, Marcelo? Salomão, quando orou a primeira vez nessa casa, ele disse que se um dia o teu povo tivesse debaixo de uma opressão e orasse nessa casa, o Senhor ia livrar. Quem está na casa de Deus? Olha isso que você está aprendendo hoje. Quando você ora na casa de Deus, o Senhor vem livrar você do que te atormenta. De repente, o Espírito de Deus toma aquela reunião. E um profeta se levanta e diz: fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque essa peleja não tereis que pelejar. Assim diz o Senhor: eu pelejarei por você. Ei, você que se sente pequeno, você que se sente minúsculo, diante da afronta, diante do gigante, diante da tribulação, não tem problema, porque quando eu estou fraco, que Ele é forte, é quando eu sou pequeno, que Ele é grande, é quando eu não consigo, que Ele pode. Aleluia! A minha fraqueza, lembra? A minha crise me empurrou para Deus. Talvez você está em crise hoje aqui, mas você veio ao lugar certo. O Senhor vai fazer uma transferência de força para você hoje. E você vai sair daqui fortona, fortão, preparada para aquilo que está vindo. Mas olha, eles nem precisaram lutar. Se você vê lá, você que gosta de anotar, 2 Crônicas 20, a partir dali, você vai ver que o Senhor manda eles irem no dia seguinte de encontro àquele exército. 3 nações contra eles. E aí eles saem. Mas é diferente, quando você recebe a palavra de vitória, você não fica mais prostrado, você não fica mais derrotado. Quando Deus libera uma palavra, ainda que a tua realidade física seja impossível, essa palavra é suficiente para você se alegrar. Eles começaram a louvar, eles começaram a adorar, eles começaram a engrandecer. A vitória não tinha acontecido, mas quem tem a palavra de Deus, vive as coisas antecipadamente. Eles começaram a ir, montaram os levitas na frente, tocando, adorando, exaltando o Senhor. Quando eles chegaram diante do lugar, eles olharam, aquelas 3 nações lutaram entre elas, e aqueles que vieram destruí-los, estavam todos destruídos diante deles. Essa luta está maior que a tua capacidade? Dá um passinho para trás, e deixa o Espírito Santo guiar você, que você vai ver, que esses que hoje te atormentam, vão cair diante de você, porque não é você que está indo, é o Senhor que está indo na tua frente. Você recebe isso? A Bíblia vai dizer que outros agiram diferente, outros se precipitaram, e não tiveram um resultado bonito, pelo contrário, tiveram um resultado ruim. A Bíblia vai dizer que Ló se precipitou. Ele estava junto com Abraão. Abraão era aquele que Deus chamou, que deu uma promessa. E aquele que anda com quem tem uma promessa prospera. Não tem jeito.
Mas chega uma hora que quem não tem o Senhor começa a entrar na ingratidão. Começa a achar que aquilo que ele está vivendo vem por causa dos seus méritos pessoais. E se torna independente. Chega um momento que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar entre si, porque o espaço era pequeno para eles dois. E aí Ló chega para o tio, Abraão, meu tio, muito obrigado, valeu, estou indo lá. Deus falou para Abraão assim: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão era o pai da fé, ele foi o primeiro a começar esse negócio. Então ele levou o sobrinho. Porque se Deus não fizer, tem meu sobrinho. Quantas vezes a gente não fez isso, né? Levou o plano B. Incredulidade. E aí o plano B se foi. E mais. Abraão fala para ele: meu filho, tudo bem. Escolhe para onde você vai. Sabe o que Ló fez? Olhou para a direita, olhou para a esquerda. Aí ele viu umas campinas bonitas, lindas, uma cidade. E o outro lado era o deserto. E aí ele fala para o tio assim: tio, eu vou para lá. Eu vou para o melhor lugar. Deixou o tio no pior lugar, aparentemente. Ló não consultou o Senhor. Ló não procurou saber a vontade de Deus. Ló escolheu por vista, se precipitou. Sabe onde ele foi parar? Sodoma e Gomorra. Aquela cidade estava com os dias contados. Deus ia destruir a cidade. É isso que acontece quando a gente se precipita. A gente começa a olhar as coisas e desejar, mas aquilo que a gente deseja, Deus quer destruir. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, ainda que a gente vá para o deserto, o profeta vai dizer: eu farei correr rios no deserto, eu farei um caminho no ermo. Não importa onde você está hoje, se o Espírito Santo está com você, você vai frutificar, nem que seja no deserto. Ló se precipitou. E aí veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra, e ele teve que fugir apressadamente. A esposa olhou para trás, virou estátua de sal. Com medo, ele subiu para as montanhas. As filhas dele traçaram um plano: meu pai não tem nenhum filho homem, vamos nos deitar com o nosso pai, para que ele tenha uma descendência. Olha que malignidade. Quando a gente olha, é bonito, né? Mas a gente não sabe que quem está lá é o diabo. A gente acha que escolheu bem. Mas que resultados estamos tendo das nossas escolhas? Hein? Dos filhos de Ló, com as próprias filhas, Amon e Moabe, inimigos de Israel. Lembra de Josafá? Que veio 3 nações contra ele? 2 deles eram descendente de Ló. A Bíblia vai dizer que Acã se precipitou porque ele quis uma capa bonita. Ele viu uma capa bonita, mas a capa estava em Jericó. E Deus falou: não pega nada de Jericó, porque é maldito. O que ele fez? Pegou o que era maldito e colocou dentro da casa dele. Deus está falando com alguém aqui. Tem coisa que não era para você pegar, você pegou e levou para dentro de casa. E hoje a maldição está dentro da sua casa. Sabe o que aconteceu com Acã? A terra engoliu a casa dele, com tudo. Sabe o que aconteceu por causa de Acã? A próxima batalha que Josué foi, perderam. Muitas pessoas morreram por causa do erro de um. Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, que não é nada demais, que não é, não, é tranquilo. Isso é a causa da morte de muita gente. Tem muita gente perecendo, porque a gente pegou a maldição e achou que era a bênção. Não se precipite. Olha para o seu irmão e diga para ele: não se precipite. Sabe quem se precipitou? Sansão.
Sansão se precipitou escolhendo Dalila, uma mulher formosa, bonita, mas não ouviu o conselho dos pais. Às vezes, o Espírito Santo fala através dos pais. Muitas vezes. Mas ele não quis ouvir. Sabe o que aconteceu com Sansão? Perdeu a unção, perdeu o poder, perdeu o chamado, terminou cego. Aquele que um dia carregou a porta da cidade nas costas. Aquele que um dia com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Por causa de um relacionamento, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele de mais precioso. Não era o poder, era o Espírito. Não se precipite. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você dá acesso. Com quem você deixa entrar na sua casa. Com quem você compartilha os seus segredos. Cuidado, tem gente que não está interessada em você, mas está interessada em descobrir o que você tem. Não para te abençoar, mas para te arruinar. Cuidado, porque muitos estão se precipitando, se relacionando por vista, porque é bonito, porque é agradável, mas o final é destruição. A Bíblia vai dizer que Saul se precipitou e perdeu o reino. Diz a palavra que havia uma guerra, eles lutaram contra os filisteus a primeira vez, mas a opressão era tão grande que eles nem espada tinham, porque para eles terem a espada, eles tinham que ir até os filisteus. Era grande a opressão, e eles que atacam os filisteus a primeira vez, e aí os filisteus se acampam contra eles, e ele fica com medo, e aí ele manda chamar o profeta, porque quando a coisa aperta, a gente manda chamar o profeta, né? Agora antes de fazer a gente não chama. Eu me lembro de um discípulo que falou assim, estou namorando a fulana, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, eu tinha que ter sabido antes, agora que você já agiu, é problema seu. Se precipita, aí depois vai procurar o profeta. É verdade esse bilhete? Saul recebeu uma notícia, Samuel vem em 7 dias. Samuel não veio em 7 dias. Saul começou a ver os seus soldados indo embora. Sabe o que ele fez? Não, calma aí, deixa que eu vou oferecer o holocausto. Deixa comigo, não, tá tranquilo, eu faço. E aí quando ele pegou o holocausto, quando ele pegou o sacrifício, quando ele ofereceu, o profeta chegou e falou, o que você fez? O teu reino ia permanecer para sempre, ia ser confirmado hoje, mas por causa da sua pressa, por causa da sua impaciência, por causa da sua ansiedade, hoje o reino está sendo tirado de você. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se Deus não falou nada, espera. Se Deus não falou nada, não faça nada, aguarda. Aguarda. Quantos de nós estão perdendo porque se precipitou e agiu na frente de Deus? A Bíblia vai dizer que Uzá se precipitou, tocou na arca da aliança. Davi trouxe a arca da aliança para Israel, mas não soube fazer da maneira correta, colocou em cima de uma carroça de bois. A Bíblia vai dizer que os bois tropeçaram, e Uzá, que era um sacerdote, colocou a mão na arca, o que era proibido. Morreu fulminado, na hora. Às vezes a gente olha para uma história como essa e começa a pensar até que Deus era ruim, que Deus era injusto. Uzá quis fazer uma boa coisa, uma boa ação. Uzá tinha uma boa intenção. Mas nós já sabemos, e você vai lembrar, de boa intenção, boa intenção, fora dos princípios, provoca a morte.
Mas eu quis ajudar, Deus quis ajudar. Mas eu quis fazer, Deus queria que você fizesse. Mas eu fui lá porque Deus mandou você ir lá. Queridos, esse é o ano 2024, o ano da igreja se movendo no poder do Espírito. Como que nós vamos nos mover no poder do Espírito se quem anda na frente somos nós? Como nós vamos nos mover no poder se quem decide sou eu, quem manda sou eu, quem faz sou eu? Ele é Senhor ou não é? A Bíblia diz que Senhor, significado é dono. Quando você diz Ele é meu Senhor, Ele é teu dono. E aí? Será que Ele é mesmo? Ou é você que é seu dono? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasceu do Espírito aqui, levanta a sua mão. Deixa eu te dizer uma coisa, você não manda mais em si mesmo. Você não tem mais poder sobre as suas decisões. Você não tem mais escolha, a não ser escolher a vontade dEle. E vai por mim, você vai gostar do resultado. Toda vez que você se precipita, a colheita é destruição. Elias se precipitou, o homem que fez fogo cair do céu. Sabe o que aconteceu? Ele foi para o deserto. Ele se colocou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Sabe o que ele fez? Foi para a caverna, voltou lá para o Egito e se isolou. Sabe por quê? Porque ele achou que as coisas iam ser de uma forma, mas não foram. Ele achou que depois que o fogo caiu, que a chuva veio, que o povo ia se voltar para o Senhor, que Acabe e Jezabel iam acabar. Mas o que aconteceu? No dia que a chuva veio, Jezabel pegou e falou: assim me façam os deuses, se eu não tiver a cabeça de Elias na minha mão. Às vezes você teve um momento bom com Deus. Deus fez coisas boas na sua vida através de você. Aí você pensou assim: agora vai. E não foi. Pelo contrário, aumentou o problema. Ele largou o discípulo, foi para o deserto, quis morrer, foi para a caverna. E aí o Senhor apareceu lá na caverna e falou: Elias, o que tu está fazendo aí na caverna, querido? Não, eu sou zeloso, eu sou o único que ficou. Não, você não sabe de nada, rapaz. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda tem 7.000. Você está pensando que é só você que tem? Não é só você não, querido. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a se precipitar, a gente começa a pegar a mentira e fazer dela uma verdade. E aí quando ela vira uma verdade dentro de nós, a gente começa a andar debaixo da mentira, achando que é verdade. Mas hoje o Senhor veio aqui, na caverna onde você se encontra, para te dizer: o que você está fazendo aí? Não é aí que eu tenho para você. Naquele dia, Elias descobriu que Deus ainda tinha muitos planos para ele, que ainda não era o fim. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo aqui, ainda não chegou o final. Ainda não chegou o final, meu irmão. Elias, vai lá, unge o rei da Síria, unge Eliseu, profeta, em seu lugar. E a Bíblia vai dizer que Elias foi, que Elias pegou a capa e passou sobre Elias, Elias seguiu. A Bíblia vai dizer que Eliseu fez uma escola de profetas. Quem dá o ponto final na tua história é Deus. Se Deus não deu o ponto final, é porque tem muita coisa boa para Ele fazer na sua vida ainda. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Eliseu, o sucessor de Elias, se precipitou. Quando ele passou em frente aos jovens, os jovens chamaram ele de careca. Careca. Sabe o que Eliseu fez? Profetizou e veio uma ursa e matou 42 meninas. E aí
acontece um problema na sua casa, você libera uma palavra sobre a tua mulher. Tá! Sobre o teu marido. Pá! Sobre teu filho. Pá! E aí, depois que se acalma, esquece. Vai lá, pede desculpa. Tá tudo certo. Satanás pegou tua palavra e botou em prática. Quem não é que nem a gente não, que ouve e não pratica? Ele sabe que você é autoridade, homem. Você é autoridade na tua casa. E aquilo que você fala tem poder. Mulher, você é autoridade sobre teus filhos, sobre a tua casa. Se você fala, o que você fala tem poder. Filho, você tem autoridade. Se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade. E aquilo que você fala tem poder. Por causa da precipitação, por causa do tempo. Ah, é meu jeito, eu sou assim, eu sou esquentado, é? Ah, Satanás, sai dela, sai dele! 42 meninos morreram naquele dia. A Bíblia vai dizer que Geazi foi atrás da roupa de Naamã, se precipitou. Eliseu falou para ele: ô Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele mergulhou, ficou curado da lepra. E aí ele trouxe uns presentes para Eliseu. Aí, umas roupas, umas capas, coisa da melhor qualidade, importado. Hã? Quem não quer andar no pano igual a pastora Ana, pastor Jomar? Levanta aí para eles ver vocês aí, que lindo. Levanta aí para o pessoal ver, sim, pô. É essa roupa que Naamã trouxe. Levanta aí, pô. Levanta isso. Não, levanta aí, pô. Olha só que linda. Meu Deus. Pô. Essa roupa que Naamã trouxe. Não essa não, essa é santa. Mas era nesse nível aí. E aí, o que aconteceu? O profeta falou, não quero. Mas o discípulo falou, acho que cabe em mim. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que o teu profeta não quer, também não serve para você. Mas ele quis, né? Só que ele não ganhou só a roupa, ele também ganhou a lepra. Cuidado com aquilo que você deseja, mas que não tem seu nome. Vem com lepra. Geazi ficou leproso. Você vai ver na Bíblia muita gente que se precipitou. Você vai ver muita gente que agiu por pressão. Você vai ver muita gente que andou na frente de Deus. Você vai ver muita gente na Bíblia que agiu sem pensar. E hoje nós somos da mesma forma tentados a nos precipitar. Está um tempão esperando em Deus, está solteiro, aí aparece um bonitão. Ah, mas é tão bonito, Jussara. Estou aqui na prova, estou orando tanto. Satanás sabe que tu está orando. Satanás sabe que tu está pedindo a benção. Aí você vai lá no Janequine, aí o Janequine cheio de demônio, te bate, te arrebenta e... mas você quis, não é isso? Pressões, não quero ficar para titia, todo mundo está casando e eu não casei ainda. Não se precipite, eu estou desempregado, apareceu uma porta de emprego, não se precipite, procure saber a vontade de Deus. Será que é isso que Deus quer para você? Deus abriu uma porta aqui, é essa porta que o Senhor tem para mim? Senhor, apareceu um irmão aqui, um irmão. Cuidado, que pode ser primo, pode não ser irmão, mas na igreja, meu amigo. Eu costumo dizer que os demônios vêm à igreja, que às vezes eles ficam por aqui. Cuidado. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Não se precipita. Apareceu uma oportunidade. Não se afobe. Às vezes a gente está igual o Ló, tomando decisão pela aparência. Poxa, mas é legal, hein?
Pô, mas o salário? Pô, nunca ganhei um salário desse. Tu vai ficar com o salário até o dia que você comer bolota de porco. Igual o filho pródigo. Pegou lá a herança. Que delícia! Terminou querendo comer a comida dos porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa de um emprego. Você precisa do Espírito Santo. Você não precisa de uma varoa. Você precisa do Espírito Santo. É isso que você precisa. E quando você tiver, você vai ter o resto. O resto não, né? Que o resto? Você vai ter o melhor dessa terra. Não se precipite, vale a pena esperar. Ó, eu esperei, olha a minha bênção ali. Levanta a mão, bênção, para todo mundo ver como é bênção. Oh, Deus maravilhoso. Tá vendo? Vale a pena esperar, viu? Sara se precipitou. Ela era idosa. Aí a palavra dela, você vai ter filho. Aí ela, não acredito. Não é a avó Sara não, que essa não se precipita não. Essa é benção. E aí Sara falou assim, não, tô velha. Isso não é para mim não. Tem a minha concubina aqui, 2.0 turbo. Abraão, meu amor, fica com ela vai ter um filho e vai ser meu. Aí quando a menina engravidou, começou a rejeitar Sara. Sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que pode ajudar Deus. Às vezes a gente acha que o nosso jeitinho é melhor que o jeito de Deus. A gente acha que Deus precisa de ajuda, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa da sua ajuda para fazer aquilo que Ele prometeu. Enquanto você acha que está ajudando o Senhor, você está entrando num problema. Aquela mulher foi um problema para Sara, e aquele filho foi um problema para Israel até hoje. Até hoje. Até hoje. Ah, não, você não sabe as consequências das decisões que você está tomando hoje. Mas lá, quando você estiver velhinho, você vai falar assim, estou cheio de doença. Aí vem orar para curar. Deus não vai te curar não. Porque você se precipitou. Deus te perdoa, mas as consequências Ele não tira não. Deus perdoou Davi, o homem segundo o meu coração, adulterou. A criança que está na barriga dela vai morrer. Ah, meu Deus, botou roupa de saco, ficou na cinza, deu cambalhota, orou, veio para a hora nona, foi para a Universal, não adiantou nada. Deus perdoou ele, porque ele se arrependeu. Mas não vou livrar você da consequência. Às vezes a gente faz o que é errado, sabendo o que é errado, e depois quer contar com Deus para livrar a gente do problema que a gente procurou. Às vezes, como Acã, pegamos o que não devíamos, levamos para casa. Botamos um gato na luz, está muito calor. Eu não consigo sem o ar-condicionado. Cuidado que o inferno é mais quente. Ah, mas é tão linda. Tem não sei quantos mil seguidores. Várias fotinhas de biquíni. Fazendo biquinho. Cuidado que o que está nela às vezes pode ser aquela que tem a saia assim, ó. Vigia não para você ver. Vai ver que o negócio não é tão bonito assim. Tudo maquiagem. Saul, fazemos igual ele, não temos paciência, tomamos a frente de Deus, fazemos como usar, temos até boa intenção, mas boa intenção não é revelação, boa intenção não é a vontade de Deus.
agimos precipitadamente, fazemos como Elias. Quando as coisas não saem como a gente quer, a gente faz igual o neném, igual criança, bate o pé e esperneia, achando que bater pé e espernear vai atrair o coração de Deus. Deus não se atrai por isso, Deus se atrai por um coração quebrantado. É um coração quebrantado que Ele não rejeita, não é mimimi não. Temos que entender o que Deus quer fazer. Ele quer mover você em poder, mas isso só vai ser possível se você sair do controle, se você sair da liderança, se você sair da gestão, se você deixar Ele ir na frente. Se você deixar Ele ir na frente, você vai ver o mar se abrir, você vai ver as muralhas caírem, você vai ver o gigante caindo, você vai ver o exército que era poderoso caindo diante de você, você vai ver o poder de Deus agindo em você e através de você. Ei, esse é o ano da igreja se mover no poder do Espírito. Quem é a igreja aí? Quem é a igreja aí? Quem é a igreja aí? Dá a mão pro teu irmão aí, porque você não é igreja sozinho, você é membro do corpo. Agora junto você é a igreja. Junto você é a igreja. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Dá um sorriso. Fala assim, tamo junto. Às vezes fazemos como Eliseu, perdemos a cabeça. E aí quando vai ver já era, né? Já foi. A palavra não volta, já saiu. Ela não volta vazia, não é só de Deus que não volta vazia não. Às vezes cobiçamos por pressões. Para por um instante, faz uma reflexão. O que o Senhor quer fazer nesse ano é manifestar o poder dele na nossa vida. Mas só vai acontecer quando a gente tomar uma decisão. E a decisão é, não vou decidir, vou deixar que Ele decida. Eu sei que não é fácil, irmãos, sair do controle, deixar a cadeira da decisão, dar um passo para trás, esperar, deixar que outro te diga o que fazer, não é fácil, eu sei. Há um tempo atrás eu tive uma experiência muito forte com Deus, um pouco mais de um ano para trás. Eu estava convicto de tomar uma decisão que podia mudar a minha vida, a vida da minha família. E eu estava certo de que estava certo. O tempo me dizia que eu estava certo. As circunstâncias me diziam que eu estava certo. O que eu sentia me dizia que eu estava certo. Mas uma hora eu parei e pensei, será que o que eu estou achando que está certo, Deus está achando que está certo? E foi nessa hora que eu comecei a orar. Senhor, a minha vontade é essa. Eu quero fazer desse jeito. Eu já planejei. É dessa forma. Mas eu não vou fazer nada se o Senhor não aprovar. Eu não vou fazer nada se o Senhor não quiser. E aí o Senhor, porque quando eu estava nessa vontade, o Senhor não falava nada. Lembra daquele meu discípulo que arrumou uma namorada? Deus fez a mesma coisa comigo, olha. Você quer fazer o que você quer? Ele vai fazer igual fez com o filho pródigo. Você quer ir? Vai. Não confunda filho pródigo com ovelha perdida. A ovelha perdida ele vai atrás. Mas o filho pródigo, que estava dentro da casa, que tinha tudo do bom e do melhor, que decide ir para o seu próprio caminho, ele não vai atrás não. Ele espera se arrebentar lá. A ovelha perdida ele desce às 99, no aprisco, e vai atrás. Mas o filho pródigo, ele fica esperando da sacada da casa o dia que ele vai voltar, todo ruim, arrebentado, sujo, todo endemoniado. Não se precipite. Foi nessa hora que eu abri mão de decidir que Deus falou comigo. E o que Deus falou comigo foi, não. Não é minha vontade. O que você quer não é o que eu quero. E foi o melhor não que eu recebi na minha vida. Porque Ele me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra. O nome da palavra era o poder de uma mentira. Lembra disso, pastor Leandro?
Peguei uma mentira e trouxe para mim. Achei que era verdade. E comecei a andar debaixo disso. Satanás tinha um plano. Destruir o que Deus tinha para mim. Mas chegou uma hora que eu parei, pensei e refleti. Até aqui, eu deixei Deus guiar a minha vida. Por que eu vou mudar agora? E aí a minha vida foi transformada. E hoje eu estou aqui. Não sei, talvez não estava aqui. Quem sabe? Às vezes Deus está falando. Mas a gente não quer ouvir. Mas quando você ouve, ainda que seja contrário à tua vontade, a hora que você aceita, você encontra paz. Eu estou falando isso com você porque eu sei como é, querido. Eu sei, eu passei também, eu passo ainda. A gente é pressionado a tomar decisões todos os dias. Estamos diante de escolhas. Todos os dias o tempo nos pressiona. Eu sei o que é ser solteiro. Eu queria tanto. O pessoal brincava comigo. Vamos fazer uma campanha no monte para você casar, né, Thiago? Eles me zoavam. Aí. Mas eu falei também, eu estou esperando. Também não quero qualquer uma. Eu não vou me auto-sabotar. Porque tem. Para todo mundo. Para você tem. Mas é a vontade de Deus? E aí a gente se precipita. E entra naquilo que não era vontade de Deus para nós. A crise nos pressiona. O adversário nos pressiona. Eu sei, a falta de dinheiro nos pressiona. Os traumas nos pressionam. A sociedade nos pressiona. Você está lá no seu trabalho, na faculdade. Seus amigos fazem um monte de coisa. Eles querem que você faça também, mas você entende que você é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado pelos seus amigos, não é guiado pela moda, pela sociedade, não é guiado pela cultura, você é guiado pelo Espírito Santo. A família te pressiona, o mundo te pressiona, mas a palavra de Deus para você hoje é: não se precipite, não se precipite. Você está me ouvindo aí? Não se precipite. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu quero que você se coloque de pé. Porque hoje é noite de deixarmos o Espírito Santo nos guiar. Quem quer isso? Não, você não quer. Quem quer isso? Quem quer isso? Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quem quer se mover em poder? Eu quero. Eu quero. Nós vamos adorar o Senhor com essa música, porque normalmente quando eu vou pregar eu mando para o Leandro a música, quando Deus me dá a música, e dessa vez Deus não me deu a música. E aí eu falei, não vou me precipitar. E aí eu entendi que a música estava com eles. Olha só como é tremendo as coisas. Parece besteira, mas se eu atrapalho o Espírito, eu posso atrapalhar o que Deus quer fazer, sabia? Eu posso vir aqui e fazer o que eu quero e atrapalhar o que Deus quer fazer. Nunca aconteceu isso, né? Mas hoje foi assim. E eu falei, mandei a mensagem para ele, falei, olha, a palavra é essa, eu vou falar sobre isso, mas Deus não me inspirou nenhuma música. Então eu creio que a música está com você. E aí quando ele começou a cantar, ele falou comigo ali, não sei se vocês perceberam. Deus está nesse lugar, querido. Deus já tinha dado a música. Eu não conhecia, por isso que Ele não me deu. Vamos adorar o Senhor? Feche seus olhos. Tome a sua decisão agora. Tome a sua decisão de não decidir sem antes saber qual a vontade de Deus. Está na hora de deixarmos de ser o nosso próprio guia. Está na hora de parar, de se precipitar. Cada precipitação é um tropeço que a gente dá na direção do que Satanás quer para a nossa vida. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. Talvez você já tomou até decisões.
O Senhor está te dizendo hoje, ainda há tempo de reverter essas decisões que você tomou. Comece a falar com Deus. Santo Espírito, enche a casa. Oh Espírito Santo, Tu és livre. Tua glória me sarou. Aleluia. Forte e plena invadiu em mim. Glória a Deus. Me refez, hoje sou templo em Teu louvor. Oh, aleluia, Senhor. Luz divina que se revelou. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo chegou. Enche agora, eu sou templo em Teu louvor. Vamos declarar. Age agora. Age, Espírito Santo. Age. Esse é o Teu lugar. Esse é o Teu lugar. Esse é o Teu lugar, Senhor. Tu é a glória. Aleluia. Adore, 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 adore. Santo Espírito, Enche. enche a casa, vem transborda, Faz fluir, faz fluir. o Teu agir. Santo Oh, aleluia. Espírito, Aleluia. a casa, Peça para Ele te encher. transborda e faz fluir o Teu Santo Espírito. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda e faz fluir o Teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda e faz fluir o Teu agir. O Espírito Santo quer guiar você. O Espírito Santo quer ir à tua frente. Porque ainda que você deseja coisas boas para você, o que o Espírito Santo tem para você é muito melhor. A tua vontade pode ser boa, a tua intenção pode ser boa, mas você não consegue enxergar um palmo diante de você. Mas o Espírito Santo não, Ele conhece o plano que Deus tem para a tua vida. Por isso hoje é noite de decidir, não decidir mais por nós mesmos. Hoje é noite de decidir. Espírito Santo, enche a minha vida. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais andar na minha vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja para mim. Venha ao altar. Vamos orar juntos. Vamos falar para o Senhor. Vamos emitir essa declaração de fé. Vamos dizer para Ele: esse é o nosso ano, Senhor. Nós queremos nos mover no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Venha dizer, venha para o altar, querido. Venha dizer para o Senhor: Senhor, Senhor, eu abro mão para que Tu cresças em mim. Aleluia, aleluia. Faça isso, faça isso. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Vamos declarar. Aleluia. Age agora, age agora. Age agora. Aleluia. Este é o Teu lugar. Somos o Teu lugar. Tu é a glória. Santo Espírito, Santo Espírito, enche, transborda.
agir.